muito bom dia para você que está acompanhando a nossa programação, para você ligadinho na SIC TV todos os sábados. Estamos iniciando então mais um Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. A cada sábado a gente traz um novo tema, também com auxílio de especialistas. A gente leva aí esclarecimentos, informações, tudo para você viver ainda mais e viver bem. Então vamos lá a mais uma temática. Bom, a lesão por esforço repetitivo, LER, afeta músculos, nervos e tendões devido a movimentos repetitivos ou posturas inadequadas, frequentemente associada ao uso intenso de tecnologia. Os sintomas variam de desconforto leve a dores intensas e podem se tornar crônicos, impactando a qualidade de vida. E com o aumento da tecnologia, também surgem preocupações sobre mudanças físicas futuras, como a curvatura das costas e o desenvolvimento de mãos de garra. Para discutir essas questões e as implicações futuras, a gente convidou o Dr. Guilherme Pintan, que é ortopedista e que é muito bem-vindo aqui conosco. Pode entrar, doutor, para a gente falar sobre essa temática. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Obrigado mais uma vez pelo convite. Conversando então, né, porque a gente tem percebido um aumento das dores, dos problemas posturais, o uso da tecnologia e associado a alguns estudos já indicando que ele também impacta na vida de todo mundo relacionado às dores. Então, vamos falar um pouquinho dessa temática. O que é o LER, doutor? Então, o LER, a gente tem que pensar em um conjunto de doenças, né? O nome até já fala, que seria as lesões por esforço repetitivo. Também temos um outro grupo que a gente chama LER ou DORT, né, que seriam as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Então, ou seja, às vezes o seu trabalho é um trabalho que causa muito esforço repetitivo, você fica muito tempo em pé, ou então você faz muitas horas sentado, ou você faz um determinado tipo de atividade que demanda sempre a mesma posição, ou digita demais. Então, são um grupo de doenças, digamos assim, e esse grupo de doenças pode causar dores específicas. Uhum. A gente pensa aí em trabalho, né, em movimentos repetitivos do nosso cotidiano profissional, mas isso também está aliado ali ao nosso momento de relaxamento, né? Uso de celular, uso de outras tecnologias, isso também pode impactar diretamente, doutor? Um pouco, porque hoje, se a gente for pensar no aspecto da modernidade, né, então no uso dos celulares ou dos próprios tablets, a gente acaba utilizando por longos períodos, né? Ou seja, a gente não vai ficar ali, às vezes, naquela tela por um período muito pequeno. Geralmente, a gente fica por um período maior, seja trabalhando, né? Hoje, muita gente trabalha com tecnologia, ou seja, se divertindo, jogando, né? No caso dos adolescentes. Sintomas, doutor. Como eu vou começar a perceber que eu posso estar passando por isso? Então, se a gente for pensar no grupo, vamos lá, das tenossinovites ou das sinovites ou das tendinites, né, que são os mais comuns, a gente vai estar falando de dores locais, muito comum nas mãos, nos ombros, nos cotovelos, né, ou seja, mais relacionada aos membros superiores. Então, pode ter um certo inchaço local, algum tipo de formigamento, perca de sensibilidade local, né, e dores efetivamente. Se você está fazendo determinado exercício que às vezes você demandava mais e a partir daquele momento, como você sobrecarregou aquele local, ele começa a gerar essas dores mais frequentes. Era muito caracterizado, doutor, de dores nesse sentido, a gente já pré-julgar, né, e julgar ao mesmo tempo com questões de idade. Ah, isso é doença de velho, isso é dor de velho, né, por normalmente acometer pessoas de mais idade. Mas qualquer pessoa pode desenvolver o LER? Qualquer pessoa pode. Se a gente for desde a criança, né, onde a gente tem, pela idade, hoje tudo bem, às vezes alguma questão relacionada ao uso dos celulares ou os tablets, né, que são um pouco mais pesados, às vezes, para a própria criança, né? Eles não têm ficado mais leves, eles têm, na realidade, às vezes, ficado um pouco mais pesados. E as crianças também demandam, ainda fazem algum tipo de esporte. Então, a gente vai estar falando um pouquinho das osteocondrites, que seriam um pouquinho da criança ali, 8, 9, 10 anos, onde gera dores específicas àquela idade, né? Ou seja, seriam as tendinites da criança ali.
E se a gente for pensar no aspecto já do pessoal da meia-idade, a gente já vai estar falando de um grupo de trabalho mais efusivo, né? Ou seja, a pessoa está em plena atividade laboral e acaba sobrecarregando por conta disso. E no idoso também pode ter, justamente porque o idoso ele substitui um pouco a musculatura por gordura, né? Ou seja, ocorre uma lipossubstituição. Isso acaba sobrecarregando também a região tendínea. As causas, elas vão ser somente relacionadas a hábitos ou eu posso ter uma predisposição genética, já ter ali alguma má formação, alguma alteração no meu organismo que pode levar a um LER? Se a gente for pensar geneticamente, a gente pode estar falando de um grupo de doenças específicas que às vezes aquela própria doença pode gerar essa sobrecarga. Mas eu acho que a gente vai estar falando muito mais do aspecto laboral e às vezes dessa pessoa estar fazendo algo errado durante o trabalho, seja um trabalho muito intenso, né? Ou seja, eu aumento o meu trabalho ou sempre faço aquele trabalho em uma posição mais errada, né? Ou seja, não me atento para aquele meu local de trabalho, eu acredito que seja o mais comum. As áreas mais comuns do corpo que podem ser mais afetadas? Geralmente o punho, as mãos, o cotovelo, o ombro, a lombar, né? São as áreas mais afetadas. Eu poderia até falar aqui, doutor, que o meu dedo, né, por usar ali muito o celular no dia a dia, ele já criou meio que o espaço certinho do encaixe do celular. Eu tenho essa impressão. É real? É real. Eu tenho muitos pacientes que têm muitas dores, às vezes pelo uso crônico do telefone, né? Existe uma doença que a gente chama síndrome de De Quervain. Ela pega o primeiro compartimento extensor do punho, né? E também o sexto compartimento extensor, ou seja, eu fico muito na posição de segurar a tela e só mexer no dedo, e é justamente isso, eu encaixo ele aqui geralmente, e geralmente a gente não passa pouco tempo usando o telefone, geralmente a gente passa um longo período usando o telefone. Né? Meus próprios dedos também, se eu uso ali muito fazendo texto no celular, meus próprios dedos parece que a mão fica enrijecida, dolorida, não sei explicar. Então isso pode ser de fato um uso repetitivo ali ou por muito tempo prolongado. Sim. E o que fazer nestes casos? E aí? A gente vai fazer uma breve pausa, daqui a pouquinho a gente está de volta, então você de casa não saia daí. Já de volta com o nosso programa hoje falando sobre dores ortopédicas e recebendo o Dr. Guilherme Pintan, que é ortopedista, esclarecendo alguns pontos, principalmente relacionados aí ao seu cotidiano. O que você tem feito aí para não sentir dores? O uso aí de aparelhos, né, determinadas posições no seu trabalho, aparelhos como celular, notebook, tablets, enfim, isso tem te causado dores? O seu dia a dia está aí mais doloroso? Então estamos falando dessa temática hoje para que você saiba o que fazer em casos como esse. No bloco anterior, doutor, até comentei com você sobre a questão de já sentir essas dores, né, pelo uso excessivo, mas o que eu vou fazer na minha rotina? Se eu preciso trabalhar, se eu preciso ali, por exemplo, do celular, ou se eu preciso estar posicionada numa mesma postura, uma manicure, uma maquiadora, o que eu vou fazer para evitar? Então, geralmente a gente precisa parar um pouquinho e olhar o ambiente, né? Então, realmente uma cadeira mais ergonômica, né? Ou seja, nós temos curvaturas que são fisiológicas, né? A gente não tem uma coluna completamente reta, então nós temos essas curvaturas e geralmente essas cadeiras que são mais anatômicas, elas acabam fazendo com que a gente sente melhor, digamos assim, porque elas vão fazer o apoio correto, tá? Então, a pessoa que fica muito tempo sentada tem que investir um pouquinho numa cadeira boa, tá? Temos que pensar também que temos que ficar com os pés no chão, sempre apoiados, tá? Pessoas, por exemplo, que digitam muito, atentar-se às vezes até para aquela, quando a gente vai usar o mouse ou aqueles apoios de punho, aquilo não é tão anatômico. Às vezes a gente acha que fica anatômico, mas nem tanto. Pensar um pouquinho nos alongamentos, né? Ou seja, e também a cada 25, 30 minutos, você utilizando ali o notebook, dá uma pausa de uns 5 minutinhos ou um pouquinho mais. Levante-se, se você acabar, às vezes a gente acaba realmente concentrando, alguém está estudando para um concurso, alguém está fazendo um trabalho que às vezes a gente fica muito tempo durante a tela.
atentar para a distância dessa tela, né? Vamos permanecer ali uns 50, 70 centímetros da tela. A cada 1 hora, tenta se levantar um pouquinho, ficar uns 10 minutinhos fora. São medidas básicas, mas que realmente ajudam bastante, né? E posicionamento mesmo, né? Então, às vezes, a pessoa, o trabalho dela, a mesa dela permite que ela fique só com o olhar para um outro lado. Então, atente-se a controlar esse ambiente, né? A tela um pouco mais à sua frente, para que você fique, na realidade, um pouco mais ergonômico. E, doutor, com a tecnologia, a gente sabe que crianças, principalmente, elas acabam passando mais tempo em celulares e computadores do que fazendo atividades ao ar livre, né? Até assim, muitas vezes é um refúgio do próprio pai, da mãe, a gente não pode julgar, porque tem ali outras atividades para fazer, as tarefas do cotidiano, elas estão cada vez mais intensas, mais aceleradas. Isso pode impactar na saúde dessas crianças no futuro? Sim, hoje a gente tem pesquisas e muito bem fundamentadas, inclusive, sobre o tempo de tela, né? Então, o pessoal tem falado bastante, né? Nos primeiros anos de vida, principalmente até os 2 anos de idade, seria 0 telas. E pesquisas, inclusive, acima disso, então até os 18 anos, esses estudos são telas com uso limitado. Mas a escola permite, mas assim, tem que contemplar um pouquinho isso. Então, na realidade, o nosso corpo ele é feito para movimento, ele não é feito para ficar parado. Então, a gente precisa se movimentar, se exercitar, para que a gente tenha uma saúde muscular e corporal, né? E, ao mesmo tempo, fazer com que a gente diminua um pouquinho esse uso de telas. Bom, era no passado que a gente podia brincar na rua, né? O tempo todo, era muito bom. As crianças de hoje nem tanto, então tem que buscar esse tipo de alternativa. Tem que buscar, porque a gente está falando isso, na realidade, é um tema bem complexo, né? Tanto do aspecto, digamos, ortopédico, mas também pelo aspecto psicológico das crianças, pelo abuso de telas. Né? Bom, e falando nesse assunto, né, a gente acompanhou uma iniciativa bem legal, porque existem algumas medidas que auxiliam na prevenção dos problemas causados por movimentos repetitivos. E no caso das crianças que ainda estão em desenvolvimento, o recomendável é incentivar as atividades dinâmicas e animadas, como o doutor acabou de falar, ocupar o tempo livre dela. Sabemos que estamos numa realidade diferente do passado em relação à segurança, né, à liberdade da criança estar ali na rua brincando. Mas é sempre preciso buscar alternativas. E olha essa. Fala galera, espero que vocês estejam bem e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, principalmente para quem é papai e mamãe. Afinal, criar hoje em dia os filhos longe das telas tem sido um desafio muito grande, principalmente para educadores e os pais. E o projeto Brincar Natural tem como principal objetivo desenvolver atividades sensoriais, cognitivas e emocionais nas crianças e o principal, desenvolver a criatividade delas. Todas as atividades são realizadas com materiais naturais, organizadas de forma intencional, visando estimular habilidades manuais como experiências sensoriais, que é onde as crianças têm contato com diferentes texturas, aromas e sons, conexão com a natureza, expressão criativa e percepção visual. E uma das partes mais legais e não menos importante é que os pais também interagem com seus filhos, proporcionando para todos um ambiente gostoso e acolhedor. Essas atividades, assim, na parte natural, em áreas externas, trabalham um pouco a parte sensorial, né, a criatividade da criança. Então, tudo que os jogos oferecem de uma irritabilidade, né, uma agitação, aqui consegue ser totalmente o contrário. Ele é bem agitado, eu esperava que ele não fosse sentar para brincar, e disse, ele não vai, ele vai ficar correndo aqui. E ele aproveitou bastante, ele brincou, se sujou muito, foi muito legal. Menos tela. O que eu vi, o principal é que com essa atividade estimula ela a não ficar tanto em tela, que para mim é um grande problema hoje. E faz com que ela veja a possibilidade de brincar com qualquer coisa do cotidiano, do dia a dia.
Esse projeto ele surgiu por conta de uma necessidade, né? Eu tive uma necessidade, eu sou mãe, tenho um filho de 4 anos e a partir daí eu digo que ele que me resgatou, ele que me trouxe para esse lugar, né? Ele me mostrou que o que ele precisava era disso, era de ficar na natureza, era de brincar na natureza, era esse contato com a natureza. Como eu via que fazia bem para ele, eu pensei, por que não proporcionar isso para outras crianças, né? E o projeto funciona assim, são encontros aqui aos sábados, né? Sempre assim nos horários da manhã, de 9 às 10. No geral, ela é direcionada para criança de 1 a 5 anos. E para participar, no meu Instagram tem o link, né? E aí fala direto comigo, e aí tem um cadastro que é feito, e aí o pagamento para inscrição também. E aí depois é só a gente se encontrar aqui e participar da brincadeira. E é nesse ambiente maravilhoso, com esse clima agradável, que eu vou me despedindo dessa matéria. E agora eu vou compartilhar com vocês a parte mais fofa dessa matéria, que é, claro, a Maria brincando com a lagartinha. Até a próxima! Tá, e olha só que iniciativa legal, né? Então, se você de repente não acha que é seguro algum espaço próximo do seu bairro, né? A falta também de outras crianças, a companhia de outras crianças também, ali acaba desanimando. É só buscar alternativas como essa, né? O próprio Brincar Natural é uma iniciativa bem bacana que utiliza de um espaço público, né? Do parque, para essa interação social, para mexer as crianças, né, e colocá-las ali em atividade, né, doutor? Que é mais importante, né? Importante esse movimento, né? Então, se movimentar, eu acredito que seja o caminho mais saudável. Bom, e por aqui a gente segue, a gente vai fazer uma pausa rápida. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Então, você de casa, não saia daí. Muito bem, a gente está de volta com o nosso programa hoje falando sobre dores ortopédicas. Você sente algum tipo de incômodo, algum tipo de dor? Estamos recebendo o Dr. Guilherme Pintan, que é ortopedista, então trazendo aí algumas dicas, né, falando sobre a temática que precisa ganhar mais atenção. Afinal, olha, estudos recentes como uma simulação 3D indicam possíveis mudanças físicas no ser humano até o ano 3000 devido ao uso excessivo de tecnologia. Então, esse estudo, inclusive, ele trouxe ali algumas imagens, né, que indicam uma corcunda, a mão em formato de garra, uma segunda pálpebra. E aí, doutor? Temos essa simulação, né, alguns estudos, pesquisas nessa área. É preocupante esse tipo de indicativo? Na realidade, se a gente for pensar só no aspecto da tecnologia, seria, né? Porque o corpo é sábio, ele vai acompanhar a evolução. E se a gente for pensar que a evolução vai ser basicamente somente a tecnologia e cada vez menos atividade física, com certeza, provavelmente pode ser que esse seja um futuro próximo. Até o próprio resgate aí da nossa história, né? Onde fala-se da adaptação do homem anatômica para a sobrevivência. Isso. Se continuarmos nesse ritmo, é bem possível, né? Bem possível. E quais são as medidas que a gente pode adotar, então, para evitar esses problemas futuros? Além das pausas intercaladas, alongamentos, né? Ali para quem tem um trabalho com posturas repetitivas, de longa permanência, de repente, buscar outras alternativas fora. Funcionam, doutor? Alguma prática de exercícios, de atividade física? Eu acho que além de tudo aquilo que eu falei, se a gente for pensar no aspecto ergonômico dentro do trabalho, das escolas, ou das atividades, seria sim o estímulo às atividades físicas, né? Então, esse estímulo, eu sempre, para os meus pacientes, eu faço a prerrogativa da seguinte forma. Caso a pessoa tenha dor, primeira pergunta, que tipo de atividade física você faz? Ah, doutor, eu não faço nenhuma atividade física. Então, a gente tem que pensar um modo aonde essa pessoa vai iniciar essa atividade física e não desistir, porque este é o ponto, né? Nossa, nunca fiz, nunca pensei em fazer, então a gente tem que fazer sim um esforço, porque a gente sabe que a atividade física vai trazer uma série de benefícios, não só do aspecto osteometabólico, né?
mas até para o aspecto psicossocial, e isso ajuda bastante durante o dia a dia. Mas tem uma específica? Tal é melhor? Não necessariamente. O que eu deixo, na realidade, para os meus pacientes é o que te dá prazer em fazer. Então, você tem que fazer algo que te dê prazer. Ah, doutor, eu não sei, então vamos tentar achar juntos, né? A gente começa com algumas atividades, às vezes, que sejam um pouco mais tranquilas, né? Por exemplo, dá para fazer uma musculação adaptada, dá para fazer um pilates, dá para fazer uma hidroterapia. Então, são atividades que às vezes vai exigir um pouco menos no início, mas que ao mesmo tempo a gente consiga aumentar a intensidade e a frequência. A melhor, na verdade, é aquela que a pessoa consegue se identificar a ponto de não parar, de não desistir, né? Exatamente. Criar massa, o volume de massa corporal, massa muscular, ele é importante também para esse tipo de recuperação e prevenção, doutor? É importante, né? Então, atrofia, o tônus da musculatura, né? Ou seja, um pouco da hipertrofia, na realidade, é que essa massa nada mais é do que o meio do caminho, digamos assim. Então, o que seria um tendão? O tendão, ele tem uma origem e uma inserção, né? Ou seja, ele vai de um lugar ao outro. E no meio do caminho está a musculatura. Então, se eu tenho uma musculatura preparada, com certeza eu vou ter menos sobrecargas nas origens e nas inserções, né? Que são os locais mais comuns aí dessas doenças por esforço repetitivo, são as doenças mais comuns relacionadas ao processo inflamatório. Uma vez instalado o problema, ele se torna crônico, doutor? Uma vez sentindo esse tipo de dor relacionada ali a movimentos repetitivos, não tem mais cura? Pode ficar crônico e, na realidade, quanto mais crônico, mais difícil de ser tratado. Então, se eu tenho uma dor crônica, mais tempo vai demandar para que a gente faça esse tratamento. E esse tratamento, ele vem desde, às vezes, um analgésico, às vezes um anti-inflamatório, com muita parcimônia, uma fisioterapia e, às vezes, dependendo do processo e da gravidade, pode ir para a cirurgia. Em que momento, doutora, a minha dor, ela se torna um divisor para procurar um especialista, um ortopedista, né? A gente tem certo receio, às vezes a gente acha, uma dorzinha, eu vou deixar para lá. A partir de que momento eu tenho que procurar ajuda médica? Então, se eu percebi que aquele meu ambiente ele não está saudável, se eu conseguir ter essa consciência, né? Ou seja, se eu fiz aquelas primeiras medidas e essa dor persiste, tem 3 dias, eu tomei às vezes algum analgésico e acabou não melhorando, essas dores forem se intensificando mais ao longo do dia, aí sim procurar um especialista. Outro ponto que é bem interessante a gente falar, né, doutor, que eu posso não querer em determinado momento fazer a atividade física, não gosto, não quero, não tenho tempo, principalmente, mas a partir do momento em que a doença já está instalada, o problema já está instalado, um dos recursos para esse tratamento vai ser a própria atividade, né? Porque a fisioterapia, ela é uma atividade. Por quanto tempo que esse indivíduo vai fazer uma fisioterapia? Depende muito da gravidade, né? Se a doença é um pouco mais aguda, se ela é recente, né? Como eu falei, se às vezes ela já se cronificou, tudo vai depender da cicatrização desse tecido. Então, dependendo do grau, esse tecido vai demorar mais e com certeza vai demandar mais fisioterapia, às vezes vai demandar uma infiltração local, às vezes vai demandar uma cirurgia. Então, esse processo cicatricial, ele depende dessa cronicidade. Muito bem, a gente quer agradecer a sua participação aqui Agradeço conosco, mais uma vez. Viu, doutor? Quem quiser te encontrar, pode te localizar como? Eu atualmente estou atendendo no Hospital das Clínicas, né? E também pode me encontrar pelo telefone 3211-5007. No Instagram é o meu sobrenome, né? Gui Pintan. Mas eu deixo para vocês, e se puderem. Muito bem, obrigada mais uma vez, viu? Espero que você de casa tenha entendido o recado, tá? Há hábitos aí que você pode colocar na sua rotina para melhorar, para evitar, para prevenir e nada como também buscar aí a prática de uma atividade física com a qual você se identifique, tá certo? A gente encerra por aqui, mas sábado que vem nós estamos de volta, viu? Tchau, gente, até mais.